Olá pessoal, hoje vamos para mais uma leitura comentada. Hoje eu escolhi então este livro aqui, A Utilidade do Inútil, do Nuccio Ordini, um filósofo italiano contemporâneo. E nesse livro ele acaba trabalhando em vários capítulos curtíssimos de 1 a 2 páginas, algumas histórias que envolvem literatura, que envolvem outras áreas, a universidade, mostrando a importância, ou melhor, a utilidade do inútil. E é um ótimo livro aqui para discutirmos a relevância da filosofia, das ciências humanas, da literatura, dessas áreas que comumente são consideradas áreas inúteis por muitos. Então, além de ser um ótimo livro, uma ótima leitura que eu indico para vocês, também tu pode encontrar aqui vários argumentos ótimos para combater esse tipo de ideia totalmente equivocada. Eu selecionei aqui apenas 2 capítulos curtíssimos de 1 página cada, mais ou menos, onde ele vai apresentar um pouco essa ideia da utilidade do inútil. O capítulo 2 e 3, então, selecionei, que faz parte da primeira parte da obra. Eu passo, então, ao capítulo 2, a primeira parte da obra, e eu quero fazer comentários a partir desta página do capítulo 2. O título é Os saberes que não trazem lucro são inúteis. Essa é a tese, né? Essa é a tese defendida por muitos. Os saberes que não trazem lucro são inúteis e, portanto, se não acabam trazendo lucro, eles devem ser descartados. Esse é o pensamento que muitos acabam tendo, que é, obviamente, um pensamento totalmente equivocado. Vamos aqui ao texto, então. Não é um acaso que nas últimas décadas as disciplinas humanísticas, essa ideia aqui do manifesto, né, do Ordini, as disciplinas humanísticas, e aqui abordando as ciências humanas de modo geral, mas também as áreas vinculadas à arte, à filosofia, lembrando que as ciências humanas, como a história, a sociologia, a antropologia e todas as demais áreas, né, não são áreas que podem casar com a filosofia, porque a filosofia não é uma ciência humana. A filosofia é um saber à parte do saber científico. Então, as disciplinas humanísticas, e aqui nós podemos colocar todas elas, inclusive as artes, a filosofia, novamente, então, não é um acaso que nas últimas décadas as disciplinas humanísticas tenham passado a ser consideradas inúteis e tenham sido marginalizadas não somente nos currículos escolares e universitários, mas sobretudo nos orçamentos governamentais e nos recursos das fundações e das entidades privadas. Fato. Fato. Por quê? Porque eu mesmo, pela minha experiência, percebo isso claramente nos currículos escolares, onde há um deixar de lado essas áreas como filosofia e sociologia, nas universidades também, onde há um questionamento da utilidade de uma disciplina filosófica para as demais áreas, porque na universidade tem as disciplinas básicas que todos os cursos acabam tendo como disciplina básica, e dessas disciplinas básicas muitas acabam sendo filosóficas, 1 ou 2, enfim. E o que está ocorrendo de modo geral, né, é uma eliminação desse tipo de disciplina, ou uma redução desse tipo de disciplina, o que é uma tragédia, segundo o meu ponto de vista. Por quê? Porque qualquer estudante que se forma em qualquer área, é muito importante ter, por exemplo, um estudo sobre filosofia da ciência. É muito importante, por exemplo, ter um estudo sobre ética. Então eu considero, por exemplo, ética, filosofia da ciência, 2 disciplinas fundamentais para todo estudante, seja ele engenheiro, alguém que está fazendo engenharia, medicina, direito, e não só alguém que faz filosofia. Continuando o texto, por que empregar dinheiro num âmbito condenado a não produzir lucro? Daí, né, o não investimento nessas disciplinas. Por que destinar recursos a saberes que não trazem uma vantagem rápida e tangível? Essas são 2 perguntas que esses que questionam a utilidade dessas áreas, dessas disciplinas humanísticas, acabam levantando. Novamente as perguntas. Por que empregar dinheiro num âmbito condenado a não produzir lucro? Por que destinar recursos a saberes que não trazem uma vantagem rápida e tangível? E aí ele termina o texto com o seguinte argumento, com o seguinte parágrafo.
Dentro desse contexto fundado exclusivamente na necessidade de pesar e medir com base em critérios que privilegiam a quantidade, quantitas, a literatura, mas o mesmo discurso também poderia valer para os outros saberes humanísticos e para aqueles saberes científicos livres de um imediato objetivo utilitarista. Aqui ele está apontando para a literatura e para todos os saberes que não possuem uma utilidade, um objetivo utilitarista, pode, em vez disso, assumir uma função fundamental, importantíssima. Exatamente por ser imune a qualquer aspiração a lucro, poderia colocar-se por si mesma como forma de resistência aos egoísmos do presente, como antídoto à barbárie da utilidade. Novamente, esses saberes, considerados inúteis, eles são sim muito importantes, porque eles podem ser considerados o antídoto à barbárie da utilidade, que chega mesmo a corromper as relações sociais e os nossos afetos mais profundos. Sua própria existência, de fato, chama atenção para a gratuidade e para o desinteresse. Gratuidade e desinteresse. Valores considerados quase contracorrente e fora de moda. Então, esse é o capítulo 2 da primeira parte da obra, e agora eu cito o capítulo 3, que também é brevíssimo, onde o título desse capítulo 3 é o seguinte: O que é a água? Uma anedota de Foster Wallace. Vou ao texto então. Eis porque no início de cada ano letivo gosto de ler para os meus alunos uma passagem do discurso de David Foster Wallace, que ele proferiu no dia 21 de maio de 2005 aos formandos do Kenyon College, nos Estados Unidos. O escritor, que morreu em 2008 aos 46 anos, aqui até fica um comentário, quem não conhece o Wallace, fica aí a dica, porque é um excelente escritor. Então, ele, que faleceu com 46 anos em 2008, dirige-se aos estudantes contando uma historieta que serve para exemplificar de maneira excelente o papel e a função da cultura. Passo a história, então, que o Wallace conta aos estudantes. Há dois jovens peixes nadando, e num certo momento encontram um peixe ancião nadando na direção oposta, que acena para eles e diz: Olá, rapazes, como está a água? Os dois jovens peixes nadam mais um pouco, depois um olha para o outro e pergunta: água? Que diabo é isso? E aí finaliza a história. Bom, voltamos aqui ao comentário. É o próprio autor que nos oferece a chave de leitura do seu conto. A essência da historieta dos peixes é simplesmente que as realidades mais óbvias, onipresentes e importantes são muitas vezes as mais difíceis de compreender e de discutir, como a água para os dois peixinhos. Como os dois peixes mais jovens, nós não nos damos conta de que seja realmente a água, do que é água, afinal de contas, né? No qual vivemos cada minuto de nossa existência. Não nos damos conta de fato de que a literatura e os saberes humanísticos, a cultura, a educação constituem o líquido amniótico ideal no qual podem se desenvolver vigorosamente as ideias de democracia, liberdade, justiça, laicidade, igualdade, direito à crítica, tolerância, solidariedade e bem comum. E assim ele finaliza esse capítulo 3. E com isso eu também finalizo o vídeo falando justamente da importância da filosofia. A filosofia é sim esse saber que aparentemente, num sentido pragmático e utilitarista, não há valor, não possui valor, mas é justamente por isso que ela mostra a sua importância, porque ela não é importante pragmaticamente falando, de maneira utilitarista, assim como os demais saberes humanísticos, mas ela é sim importante pela crítica, ela é sim importante pela importância que ela tem para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento das grandes áreas filosóficas que são fundamentais para todo ser humano. Enfim, seria aqui até cansativo mostrar a importância da filosofia, porque eu vejo isso como algo óbvio, como algo até mesmo banal. Gente, espero que tenham gostado de mais essa leitura comentada e voltaremos brevemente com mais vídeos. Um forte abraço e até mais!